5 lições que o filme Red, Crescer é uma Fera, ensina sobre regulação emocional. Muito além de um panda vermelho, esse filme nos traz lições super importantes sobre como entender e principalmente como equilibrar e viver no dia a dia melhor, o melhor possível, pelo menos, com as nossas emoções, principalmente para crianças, pré-adolescentes e adolescentes, que é uma fase bem difícil na vida de todos nós. Lição número 1. Emoções não são nossas inimigas. Quando a May, a personagem do filme, se transforma no panda vermelho, na verdade, ela está tentando entender, suprimir ali as emoções, o que ela está sentindo. Na vida real, muitas vezes as crianças escutam: para de chorar, engole o choro, pra que você está fazendo isso tudo? Nem tem necessidade. E a gente tem que entender, no nosso dia a dia, que as emoções elas não servem para serem reprimidas, e sim para serem entendidas, compreendidas e se tornarem de uma maneira funcionais no nosso dia a dia. A gente aprender, compreender essas emoções e desenvolver uma melhor maneira de colocar essa emoção realmente para fora, uma maneira mais adequada. Lição número 2. Todo comportamento tem um motivo. Então, quando a personagem se torna o panda, na verdade, é quando ela tá com as emoções mais intensas, mais afloradas, e ela não está conseguindo controlar essas emoções. E aí, o que a gente tem que perguntar não é simplesmente como parar esse comportamento, e sim o que esse comportamento está querendo me dizer, o que esse comportamento está me comunicando, porque dessa maneira eu vou conseguir orientar melhor a criança para liberar e transformar e ressignificar aquela emoção de uma maneira mais funcional e mais emocionalmente adequado para ela. Regular emoções não é simplesmente não querer que ela apareça, querer que ela suma de repente. Isso não tem como acontecer. No filme, em muitos momentos, a personagem ela tenta suprimir que o panda não venha, ela tenta esse controle. Mas na verdade isso na vida a gente não consegue muitas vezes. O que a gente tem que aprender através da função executiva, de controle inibitório, de regulação emocional, é que a gente pode sim se expressar, mas aprender a se expressar de uma maneira adequada. E entender que os sentimentos, eles são sim coerentes com algumas situações. Então, às vezes, acontece uma situação com seu filho que ele tá triste e não adianta você falar não fica triste. Não, é uma situação para ele ficar triste. O que a gente tem que trabalhar é como ele vai expressar essa tristeza perante a situação. Então, não é um momento de controle, mas um momento de ressignificar e buscar uma regulação dessa expressão emocional. 4. O ambiente influencia diretamente as nossas emoções. Se você observar no filme, a personagem May, quando ela está com os amigos, com a família, que ela está numa situação tranquila, as emoções dela também estão tranquilas. Logicamente, o panda não aparece. E isso acontece com as nossas crianças, pré-adolescentes e adolescentes também. Quando eles estão num ambiente que se sentem seguros, que se sentem bem, que estão num momento mais calmo, eles também têm a emoção mais regulada. Então, isso significa, mãe, pai, que se você estiver estressado com alguma situação, provavelmente seu filho vai perceber isso e também vai ter uma desregulação emocional. Nós somos os adultos, a gente tem um controle inibitório mais desenvolvido e por isso é nossa responsabilidade tentar um certo controle maior das nossas emoções para não desencadear emoções desreguladas ali nas nossas crianças. Quinta e última lição, e para mim, a mais importante. Todos nós temos que entender que as emoções fazem parte do desenvolvimento de cada um, de maneira individual. Então, se você tiver 2, 3 filhos, você vai perceber isso nitidamente. Cada um tem uma maneira de perceber, identificar, sentir, expressar as emoções. Porque isso é de uma maneira individual mesmo, da personalidade de cada um, da maneira que cada pessoazinha consegue se desenvolver no mundo. Então, respeite, entenda, oriente, acolha e o mais importante, realmente entenda que cada um tem a sua expressão, não fique comparando, porque essa é a pior coisa que você pode fazer. As emoções, elas estão aí o tempo todo e a gente não consegue controlar. A gente precisa ensinar as nossas crianças, típicas ou atípicas, a entender, identificar e ter uma expressão dessas emoções com comportamentos mais assertivos e funcionais. E é isso que a gente faz aqui no Autonomia Instituto. A gente trabalha através de treinos de regulação emocional, treinos de funções executivas como controle inibitório, flexibilidade cognitiva, resolução de problemas do cotidiano, tudo isso para ajudar as crianças a resolverem de uma maneira mais efetiva e funcional as suas emoções.